Olá, meus amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para fazer o nosso Evangelho no Lar. Estamos fazendo o estudo pelo Centro Espírita Francisco de Assis e vamos inicialmente, antes de começarmos, o tema que está previsto para essa noite, que é falar sobre os órfãos, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de fazermos a prece inicial, eu quero ler a página do livro Pão Nosso, lição 66, que diz: Boa vontade. Vede prudentemente como andais. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha a humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Então, meus irmãos, vamos, nesse momento, eu convido a todos para já estarem com seus copos de água, onde quer que vocês estejam, nos seus lares, para que esta água possa ser magnetizada durante esse estudo da noite, para que possamos, ao fazer uso desta água, nos sentirmos renovados das nossas energias. E agradecemos ao nosso Pai Celestial por mais esta oportunidade de aqui estarmos, rogando ainda para que em cada lar, neste momento, os amigos espirituais possam estar presentes, auxiliando a nossa mente para que possamos compreender o estudo previsto para a noite. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje, o estudo do Evangelho para nós, ele é sobre os órfãos, que está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse capítulo, um espírito protetor lá em 1860 recomendou-nos que nós amássemos os órfãos. Ele disse assim: se soubéssemos o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente em se tratando de criança. Então, o que seria ser órfão? O que significa a palavra órfão? Então, eu fui no dicionário e verifiquei que órfão é a pessoa menor privada de pai, de mãe ou de ambos os pais. Então, quer dizer, órfão é o menor que é privado dos pais, Ou do pai, ou da mãe, ou de ambos. Mas em momento nenhum, no dicionário diz que órfão é aquele que o pai e a mãe morreu. Não diz isso. E nós vamos entender que quando eu vi também no computador, pela internet, o sentido figurado da palavra órfão. E lá diz assim que órfão é quem perdeu algo ou alguém que estima ou que protegia. Então, órfão
pode ser uma pessoa adulta, pode ser alguém, criança ou adulto, né, que tenha o pai e tenha a mãe e está órfão. Por quê? É a pessoa que perdeu, não no sentido de morte, mas perdeu. Quantas vezes a gente na nossa vida diz assim: ai, eu estou me sentindo órfão porque perdi o meu celular. Parece que eu estou órfã. Então, órfão é quando a gente se sente perdido, está sem ninguém, né? Mas então, voltando lá nos órfãos de pai e mãe, a gente pergunta a si próprio: por que será que Deus permite que existam os órfãos? Não é tão triste? Inclusive, tem aquele órfão de mãe que perdeu a sua mãe no parto. Por que será que Deus permite essas coisas? É uma coisa que a gente precisa de pensar. Talvez, né, para dar oportunidade de aprendizado, né, de reparar algumas das nossas faltas lá do passado. Né? Ou ainda, para que a gente possa ter a oportunidade, né, de servir de pais para aquela criança. Quantas crianças que perderam mesmo sua mãe, né, seus pais, e encontram numa segunda família uma realização. E isso é muito comum. Isso aí são provas, são coisas que às vezes aquelas criaturas precisam passar. Uma criatura que teve centenas de oportunidades de ser mãe e perdeu, não quis essa oportunidade de ser mãe. Ou evitou de todas as formas, ou até mesmo, lamentavelmente, através do aborto. Então, numa encarnação seguinte, ela pode ter essa oportunidade de vir sem ter filhos, não conseguindo ter filhos próprios, biológicos, mas tem grande oportunidade de adotar e amar uma criança. Uma criança que perdeu a mãe na hora do parto, uma criança que foi abandonada. Então, ela tem aquela oportunidade. Então, é por isso, Deus é sabedoria infinita mesmo. Ele mostra para nós o que ele mostra para nós que tudo tem uma razão de ser, né? E aí ele dá a oportunidade para a gente de reparar as nossas faltas do passado, né? Permitindo assim que a gente sirva de paz para outras crianças. Sem contar ainda a oportunidade que a gente tem, às vezes, de exercitar a caridade. Caridade de ajudar uma criaturinha abandonada. Caridade de ajudar uma mãezinha que está lá com seu filho, mas com maior dificuldade para alimentar, muitas vezes, aquela criança, né? E aí dá oportunidade para a gente livrar aquela criança da fome, livrar uma criança do frio. Imagine nesse friozinho que tem feito nos últimos dias, uma criancinha passar frio. É cruel. É cruel. Então, olha a oportunidade que a gente está tendo de auxiliar, de ajudar para que aquela criança não passe mais fome, mais frio. E às vezes também a criança não está nem com fome, nem com frio, mas está abandonada e precisa de uma orientação para a sua alma, para que ela não se perca nas viciações aí da vida, do mundo.
porque as portas largas estão abertas. E a viciação que a vida oferece é fácil de entrar. Então, a gente nunca deve perder a oportunidade de ajudar, de conversar com uma criança, de mostrar para aquela criança a realidade da vida, de dar orientações para aquela criança. E também nós temos que lembrar que frequentemente uma criança que agora temos a oportunidade de socorrer, de ajudar, ela pode muito bem ter sido muito cara, muito amada numa encarnação anterior. E se nós pudéssemos nos lembrar do nosso passado, então eu encontrei uma criança necessitada e eu vou ajudar porque eu me lembro que no passado essa criança foi muito boa para mim na outra encarnação. Então agora eu estou com a oportunidade de ajudar, eu vou ajudar porque eu estou com a oportunidade, eu lembrei, eu sei que ela foi boa para mim. Então isso já não teria mais tanto valor. Deus nos dá o esquecimento para a gente amar por amar. Ajudar por ajudar, fazer o bem pelo bem, né? E se nós pudéssemos lembrar do passado, já não seria uma caridade de fato, quando a gente socorresse alguém. Seria apenas assim um cumprimento do dever. Estou cumprindo o meu dever, né? Então, meus queridos, minhas queridas que estão aí nesse culto do Evangelho conosco, todo sofredor é nosso irmão e todos têm direito à nossa caridade. Mas não é essa caridade que magoa o coração. Não é aquela esmola que acaba queimando a mão de quem recebe. A gente doar um valor, uma quantia, por exemplo, em dinheiro, por alguém, né? Por um órfão, por uma criança que está lá no sinal, e falar com ele: não vai usar droga com esse não vai comprar uma pedra não, hein? Sei o quê? Aí joga aquele dinheiro lá para a criança. Se você tiver a oportunidade de fazer a doação e conversar com aquela criança amigavelmente, perguntar se está estudando, se está frequentando a escola, se com aquele dinheiro se ela vai ajudar o paizinho, a mãezinha, entendeu? Isso é uma caridade que não queima, mas você jogar de longe, você dar e falar assim: estou dando esse dinheiro, mas eu sei que daqui a pouco ele vai cheirar cola com esse dinheiro. Isso não é caridade. Isso humilha a pessoa, né? E todo mundo tem direito à caridade. Não podendo magoar o coração de quem recebe. Porque o nosso óbolo, ou seja, a nossa ajuda, né, são muitas vezes amargas. Porque a gente ajuda, mas aquele amargor, né? Ajuda para se ver livre daquele mendigo que está passando, daquela criança que está no sinal. A gente ajuda, dá um auxílio para uma criança desamparada, né? Órfã, né? Mas não leva junto uma boa palavra, não faz uma carícia na criança, não leva um sorriso. Muitas vezes um sorriso só pode acalmar um coração, pode fazer a diferença na vida daquela criatura. Então, por que não nós vamos perder essa oportunidade, né? De ajudar aquela criança que perdeu a sua mãezinha, de conversar com ela, né? Explicar
que o Papai do Céu foi necessário levar aquela mãezinha, mas que ela com certeza vai ajudar para que ela não sofra tanto a falta da mãezinha, né? E aí a gente lembra também que há dois tipos de famílias, né? As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E essas famílias pelos laços corporais também têm órfãos, né? As famílias pelos lados corporais também têm órfãos, mas do lado espiritual também tem órfão, né? E quando nós falamos de órfãos, não podemos nos esquecer que a adoção é um gesto nobre, além de uma caridade, é um gesto muito nobre adotarmos uma criança. Mas pode ser também uma programação da espiritualidade superior. Sabe-se lá por que a pessoa não pôde ter filho e acabou tendo que adotar aquela criança, né? Então é sempre um gesto nobre e uma grande oportunidade de fazer, levar em conta a programação da espiritualidade superior. Porque as famílias, elas são formadas basicamente pelo amor, pelo carinho, pelo cuidado uns com os outros. Isso é que é família. Quantas vezes nós temos famílias de duas pessoas só? Um casal, né? Seja esse casal homem-mulher, ou homem-homem, ou mulher-mulher, mas que o carinho e o cuidado que eles têm com outras pessoas, com outros seres, principalmente com os órfãos também, já que o assunto hoje é órfão, né? É importante acolher a todos aqueles que estão abandonados, porque não existe órfão só criança, não. Depois de adulto, você também pode ser órfão. Você também pode estar órfão depois de adulto, né? Muitos parentes, então, adotam as crianças rejeitadas pelo próprio sangue. Os avós que cuidam dos netos, olha só, como tem, principalmente nos dias de hoje, avós que cuidam dos netos. Cuidam tanto de cuidados como financeiramente. Cuidam porque muitas vezes os próprios pais abandonaram os filhos. O que é muito comum no dia de hoje. A mãe, né? A filha, né? No caso, ter uma criança e não querer cuidar, dá para os pais dela cuidar e ela vai sair para o mundo, fazer mais filhos. E aí é a oportunidade, né, que está tendo de adoções, de avós que cuidam dos netos, né? Então, em contrapartida, né, uma batalha muito grande por conta dessa burocratização que existe no sistema de adoção, né? É muito difícil. Quem parte para uma adoção encontra uma burocracia muito grande. Mas, por outro lado, essa burocratização que tem para se adotar uma criança é muitas vezes, na maioria das vezes, muito necessárias. Por quê? Sendo a adoção, a burocracia muito grande, já existe em todo o mundo, né, venda de criança, venda de órgãos, né? Então, isso aí é muito mais comum do que o que a gente imagina. Muito mais comum. Então, às vezes a gente que está com o nosso cheio de boas intenções, nem acredita que essas coisas existam.
Então, é aquele velho ditado de o justo paga pelo pecador. O justo que quer realmente adotar uma criança por amor vai pagar o preço da adoção para evitar realmente pagar, que eu digo financeiramente, não, pagar pela burocracia, muito tempo que se gasta, né? Mas isso evita muitos males, né? Então, outra dificuldade que se encontra na hora da adoção. É muito comum, né, a gente, as pessoas que se propõem a adotar, ter preferências de que seja um bebê novinho, de que seja de tal ou qual cor, né? De que tenha saúde perfeita, de que não tenha nenhum defeito físico ou mental, né? Então a gente faz escolhas na hora de adotar. É mais uma dificuldade que os pobres órfãos sentem na hora de serem adotados, né? Existe também aquele caso das crianças que já estão há bem mais tempo lá nos orfanatos. As crianças mais velhas, elas quase nunca conseguem ser adotadas. E as crianças que estão no orfanato, mas tem mais de um, tem 2, 3 irmãos. É muito complicado. Hoje em dia, a justiça está dando preferência quando se faz a adoção de todos os irmãos. Em último caso que ela separa. Não dá para separar a família, os irmãos. Então, geralmente, hoje em dia, está sendo feita a adoção. Se o fulaninho tem irmãos, adote os 3. Eles estão dando preferência, né? Porque as crianças mais velhas têm uma dificuldade muito grande em encontrar um lar, né? E aí a gente conclui que a adoção é um ato puro de amor. Se não for feito por amor sincero e verdadeiro, é preferível que não faça, né? E aí, quando se faz por amor, não se vê idade, não se vê cor, não se vê saúde física, mental, né? Então, é um ato de caridade realmente que a gente pode perceber. Então, meus queridos, o órfão é uma criatura, com certeza, que veio passar por essa dificuldade, sabe lá por N motivos. E não nos cabe aqui julgar ou avaliar. Ah, fulano ficou órfão porque na encarnação passada ele fez isso ou fez aquilo. Não nos cabe, né? O nosso dever é auxiliar aos órfãos, porque na realidade uma criatura órfã é um sentimento muito ruim, é um sofrimento muito grande. Imagina, acho que não dá para a gente imaginar uma criança órfã. Nós adultos, que muitos de nós já não temos mais a nossa mãe, o nosso pai, a gente já sofre. Quantas vezes a gente tem vontade de conversar com a mãe, com o pai? Ai, eu estou com um problema assim, tão bom se a minha mãe e meu pai estivessem aqui para eu me aconselhar com eles. Não é? Imagina uma criança. Que sentimento mais triste, né? E então, meus irmãos, nós encerramos assim o estudo sobre os órfãos e vamos mais uma vez elevarmos nossos pensamentos, agradecermos ao Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de estudo do Evangelho de Jesus. E nesse momento, Pai, viemos te rogar para que a espiritualidade amiga, que os espíritos benfazejos possam derramar sobre esta água que nós iremos beber, derramar sobre ela
as melhores vibrações de amor, colocando ali todo o remédio necessário para cada um de nós. Rogamos ainda, Senhor, que fortaleça o nosso anjo guardião, para que possa estar sempre presente do nosso lado, nos dando intuitivamente as melhores orientações para que nós possamos compreender melhor a nossa vida, o nosso sentimento, e que a paz do Mestre Jesus possa, nesse momento, estar em todos os lares. Que possamos, cada um de nós, onde quer que estejamos, sentir o manto divino a nos envolver, trazendo muito amor e muita paz. Graças a Deus.